Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos revisar as medidas. Nós iremos ver medidas de tempo, medidas de comprimento, medidas de massa e medidas de capacidade. Bom, a primeira medida que nós vimos foi as medidas de tempo. Nós vimos que temos hora, minuto e segundo. Vimos que a hora ela tem 60 minutos, o minuto ele tem 60 segundos. Nós vimos também outras medidas de tempo, aqui tem mais, outras medidas de tempo que são dias, semana, quinzena, mês, bimestre, trimestre, semestre e ano. O dia, ele tem 24 horas, a semana, ela tem 7 dias, que são os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. A quinzena, que tem 15 dias, o mês, que ele pode ter 28 ou 29 dias, que eu expliquei para vocês que o mês de fevereiro ele tem apenas 28 dias, mas quando o ano é bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro ele tem 29 dias e os demais meses eles têm 30 ou 31 dias. O bimestre, que são 2 meses, o trimestre, que são 3 meses, o semestre, que são 6 meses, e o ano, nós temos todos os meses, que são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o ano ele tem 365 dias ou 366 dias quando o ano é bissexto. Medidas de comprimento. Nós vimos o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. A abreviação do metro, eu utilizo a consoante M. Do centímetro, eu uso CM. Do milímetro, eu uso MM. E do quilômetro, eu uso KM. Então, todas as vezes que eu ver essas consoantes após um número, eu estou falando sobre medidas de comprimento. Medidas de massa, nós temos a grama, o quilograma, a miligrama e tonelada. O grama eu represento pela consoante G. O quilograma eu represento pelas consoantes KG. O miligrama eu represento pelas consoantes MG. Tonelada pela consoante T. Quando nós trabalhamos esse conteúdo, eu até dei um exemplo para vocês. De metro, de medidas de comprimento, eu falei quando eu quero medir algo que é muito pequeno, eu utilizo o milímetro. Algo que é um pouco maior, o centímetro. Uma coisa que ainda é maior, o metro, e algo em grande extensão, eu uso o quilômetro. Em grama, quilograma, miligrama e tonelada, eu dei o exemplo, por exemplo, da bala. Eu mostrei para vocês que a bala ela pode ter 1 grama, 2 gramas ou 7 gramas. Eu acho que no vídeo eu até mostrei uma bala que tinha 7 gramas. Miligrama, geralmente nós encontramos em remédio. Quilograma, o nosso peso, que nós chamamos de peso também. Tonelada, eu dei o exemplo do hipopótamo, se eu não me engano, acho que foi o hipopótamo, que ele pesa em toneladas. E em medidas de capacidade, nós vimos o litro e o mililitro. O litro eu represento pela consoante L e o mililitro pelas consoantes ml. Então, toda vez que tiver um número e a consoante L, eu estou falando de medida de capacidade. Por exemplo, um tecido. Um tecido eu compro em medidas de comprimento, medidas de massa ou de capacidade. Eu compro em medidas de comprimento. Por quê? Eu compro a metro. O leite eu compro em medidas de capacidade, porque é algo que é líquido. Geralmente nós compramos 1 litro de leite. Um saco de arroz, medidas de massa, porque é o peso. Tudo que a gente chama de peso, nós estamos se referindo a medidas de massa. Por exemplo, o saco de arroz do grande tem 5 quilos, então é em quilogramas.
Então, na atividade que eu vou passar para vocês, vai ter essa atividade para vocês dizerem se eu estou me referindo a medidas de comprimento, medidas de massa ou medidas de capacidade. É só vocês pararem para pensar. Se eu estou falando algo que eu vou comprar em tamanho, né? Eu estou me referindo a comprimento. A peso, eu estou falando de massa. E em líquido, eu estou falando em medidas de capacidade. Tá bom? Então, eu irei mandar para vocês uma atividade em PDF que vocês irão copiar no caderno de matemática, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos utilizar apenas o caderno. Caso vocês precisem, vocês podem pegar o livro, retornar nas páginas onde está falando sobre as medidas para poder tirar algumas dúvidas de vocês. Caso precisem também, é só me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!